Olá, bem-vindo ao canal que te ensina a dominar as estratégias de comercialização para você saber o momento certo de compra e venda de grãos. Você chegou até aqui na aula 3 da nossa semana Lucro Certo com Grãos. Eu sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado, e o foco do meu trabalho, o foco desse canal é justamente te ensinar a dominar as estratégias de comercialização para você saber o momento certo de compra e venda de grãos. Então, vamos lá. Se você chegou até a aula 3, queria te dar os parabéns. Passou pela aula 1, passou pela aula 2, chegou até aqui. Você é minoria. A maioria das pessoas, mesmo se ela se inscreve, ela assiste uma aula ou não assiste, ou às vezes nem assiste ou assiste uma ou duas, você chegou até a terceira aula. Eu queria te parabenizar. Esse foco, esse compromisso, essa dedicação com aprender é crucial, e essa mesma dedicação que você precisa levar para dentro da sua gestão de mercado, para dentro da sua gestão de comercialização. Muitos produtores, eles são profissionais na produção e eles estão vendendo para compradores que são compradores profissionais e competentes, mas na hora de vender, eles agem como amadores, eles agem não de forma profissional, não de forma com excelência, mas eles agem de forma como amadores. E se você está aqui mostrando o teu foco, mostrando a tua dedicação, tenho certeza que você tem compromisso de mudar esse quadro. Você está compromissado em ter resultados diferenciados e tem mostrado isso ao ser diferente de pessoas que não chegam até esse ponto. Então, primeiramente, queria te dar os parabéns. Um pouco de revisão. Se por acaso você não assistiu a aula 1 e 2, faço questão, é crucial, estão disponibilizados no canal, volta, assiste, faz toda a diferença, mas trazendo uma revisão breve para a gente poder caminhar. Na aula 1, eu falei sobre 3 erros clássicos que eu vejo na comercialização. Muitos deles são erros que eu imagino que você comete, porque a maioria dos produtores comete, e certamente são erros que eu cometia enquanto produtor, tentando acertar, tentando fazer da forma certa e cometendo erros, cometendo falhas de gestão na hora de comercializar que geram consequências desastrosas para dentro da lavoura. Então, contei minha história, contei sobre esses erros e está bem documentado na aula 1. Na segunda aula, eu já comecei a dar uma pincelada da forma certa. Quais são os objetivos? Lembra que eu falei objetivos com S? Os objetivos da comercialização. Falei do plano pré-safra, do plano pós-safra. Eu falei sobre a temporada de venda, sobre os fundos, como você analisar os indicadores, como você começar a estruturar um plano comercial e qual que é o norte certo para você tomar na comercialização. O que é a forma certa de você administrar mercados. Também na aula 2 eu falei sobre o perigo do volume vira-lata, eu falei como que você não se programa nas vendas, cria um ciclo vicioso que você vai ficando com menos poder de barganha, menos capital, o teu posicionamento dentro do mercado vai deteriorando e você fica cada vez numa situação mais complicada. E também o contrário disso, e é a base, né, o pontapé, o alicerce do nosso trabalho aqui hoje à noite, é o ciclo virtuoso. Quando você começa a tomar as decisões certas, seguir os processos certos, quando você começa a construir esse ciclo virtuoso, o que acontece? Teu caixa fica mais saudável, aí você começa a navegar as oportunidades de mercado melhor, então a sua margem de lucro fica melhor. Aí você fala, eu estou com mais margem, eu estou com mais folga, vou testar ferramentas novas. E você começa a gerir a tua comercialização de uma forma que os teus lucros são crescentes e você vai tendo resultados cada vez melhores. E é nesse ponto que eu queria chegar hoje à noite. E na aula de hoje à noite, eu vou dar o exemplo, nós vamos do mais simples para o mais complexo. Então, em um exemplo muito simples, muito pontual, tem certos momentos do ano em que a solução mais simples é a melhor. Então, vou dar o exemplo em que a solução mais simples é a melhor, vou explicar o conceito na prática para você saber o que fazer nesse momento, mas eu também vou começar a mostrar que isso é
um ciclo virtuoso. O que acontece? Qual que é a trajetória que eu estou acostumado a ver? Eu comecei a acertar a comercialização. Legal. Aí eu acertei, mas eu percebi que eu posso fazer ainda melhor. Acertou a comercialização? Pode fazer melhor? Eu queria aprender sobre isso. Aprende como, né, ter uma nova ferramenta de gestão e fala, caramba, com essa nova ferramenta de gestão, eu melhorei ainda mais minha gestão. Agora eu estou tendo resultados melhores, mas eu percebi que tem outro fator limitante. E começa esse ciclo de virtuoso de resultados e gestão, que esse, para mim, isso é o foco da boa gestão, mas também da boa gestão de mercados. Produtores que eles começam a dar os primeiros passos, eles percebem que o mercado pode e precisa ser gerido, aí eles começam a ter o prazer de cuidar cada vez melhor do seu ofício, cada vez melhor do seu ganha-pão, e se torna um desafio que eles querem melhorar cada vez mais, e eles descobrem que tem uma forma, um processo de fazer isso. Então, tem produtores que estão falando, tá, esse conceito eu já domino, eu estou lá na frente. Beleza, ótimo. E tem produtores que estão falando, eu não entendo um monte daquilo lá na frente, mas eu queria saber dar os primeiros passos. Ótimo. Para ambos, você está no lugar certo, porque é um ciclo virtuoso que você vai tendo ganhos cada vez maiores, ganhos crescentes, e esses resultados que fazem toda a diferença. Então, eu vou estar ensinando uma versão simplificada do meu método. Hoje, não costumo dar esse conteúdo aqui de graça. Se você está tendo acesso a isso, não é o normal eu dar esse conteúdo de graça. Por quê? Porque ele é extremamente valioso. Ele é um conteúdo que traz muito valor, faz muita diferença dentro da operação. Mas eu quero que, mesmo se você chegou até aqui, está assistindo a aula e fala, mas eu não sei se isso é para mim ou não, eu quero que você tenha algo tangível, algo de valor para você falar, não, eu sei exatamente o que o Arun defende, qual que é a filosofia, qual que é o método dele. Aí você pode até ter dúvidas sobre, tá, mas e se tal situação mudar, e se tal situação ajustar, e se eu conseguir fazer isso, será que eu deveria usar outras ferramentas? Beleza, então vão ter conteúdos que não vai dar para cobrir só na aula de hoje, mas você vai ter muita clareza sobre exatamente qual é a forma certa de gerir o mercado conforme o meu método, tá? Por que eu tomo as decisões que eu tomo, por que eu faço as recomendações que eu faço e por que isso é valioso, por que isso tem agregado valor. Então, de uma forma muito tangível, você vai ter a versão mais simplificada do método, que é extremamente valioso. Não costumo dar de graça, mas estou fazendo aqui para você hoje à noite, porque eu quero esse diferencial para você. No início dessa semana, na aula 1, eu fiz o desafio de comprometimento. E eu falei, olha, se você está compromissado com esse processo, coloque no comentário foco. Coloque a palavra foco no comentário. Essa ênfase em compromisso permaneceu na aula 2. A mesma coisa, vamos ficar compromissados. E se você chegou até aqui, parabéns, você está se dedicando aos estudos, e vou pedir a mesma coisa, coloca foco nos comentários, que eu sei que você está compromissado. Escreve foco nos comentários. Agora vamos, papel, caneta, vamos começar a implementar estratégias para a sua operação, usando a sua lavoura como estudo de caso. Eu vou dar um caso hipotético para você entender o raciocínio por trás desses números, mas vamos fazer um exemplo prático, pragmático do meu método, que nem eu falei, isso não é algo que eu costumo fazer em aula gratuita, mas eu vou estar aqui fazendo para você. E vamos falar sobre como você vai saber quando, quanto e como vender. Quando, quanto, como vender uma solução simples, elegante, que vai atender uma certa demanda. Ao longo do ano, as oportunidades de mercado flutuam e tem diferentes leituras e diagnósticos do mercado. Então, o que você precisa fazer ao longo do ano varia. Mas eu vou pegar o exemplo mais simples, o exemplo mais redondinho, mais simples, para a gente poder passar o conceito, começo, meio e fim, dentro desse exemplo prático, para ser muito tangível. Então, nós vamos falar sobre soja,
e nós vamos falar sobre vendas pré-safra, vendas antecipadas, e nós vamos falar sobre o mês de novembro. Então, nós estamos falando sobre soja, venda antecipada, mês de novembro. Nenhum desses 3 pontos é acidental. Todos eles são de propósito, porque para trazer o exemplo mais simples, mais específico, isso acontece no mês de novembro, na soja, com vendas antecipadas. E é nesse ponto que eu quero chegar, porque eu quero que você aprenda a didática do método. Eu quero que você entenda como é que o método funciona. E daí, ao longo do ano, né, tem soja, tem milho, tem pré-safra, tem pós-safra, tem uma série de estratégias que casam melhor ou pior, que fazem mais ou menos diferença ao longo do ano. Não vai dar para cobrir todas elas, mas nós vamos começar com o mais simples, o mais tangível. Então, nós vamos falar sobre vendas de soja antecipadas e nós vamos falar sobre o mês de novembro. Então, vamos lá. Vamos pôr em prática. Pegue seu papel, caneta, planilha de Excel, celular, enfim, como você faz as suas anotações. Se prepare, vamos pôr em prática já um exemplo muito pragmático. Falei que eu ia te ensinar quando, quanto e como vender. Quando, quanto e como vender. Quando, quanto e como vender. Eu vou começar com o como vender. Eu vou começar com o como vender, porque nós estamos falando, eu falei que selecionar soja pré-safra em novembro, ele é importante. Sabe por quê? O que acontece? Em novembro, nós temos o que eu chamo de temporada de venda de soja. Novembro é um dos meses de temporada de venda de soja. Eu prefiro vender na temporada de venda do que na temporada de compra. Excelente. Segundo ponto, nós costumamos ter um basis ou um prêmio razoável em novembro, até por isso faz parte da temporada de compra, mas também, muitas vezes em novembro, você já tem Chicago em recuperação. O Chicago já está recuperando. Tá? Tem anos que, por exemplo, 2023, Chicago estava nas alturas em novembro e depois colapsou, caiu de 14 para 10 ao longo de uns 9, 10 meses. E tem anos, como, por exemplo, 2024, que teve as baixas em agosto, tentou subir, mas está mais lateralizado, está tímido, mas também não está em queda livre, também não está nas baixas, pelo menos não passou a maior parte do mês, não tirou as baixas, né? Então ele está mais lateralizado, mas ele não está no fundo do poço. Então o que normalmente acontece em novembro? O que a probabilidade está a nosso favor? A probabilidade é que é temporada de venda, então o basis vai estar forte. O que nós vamos ter de boas notícias do câmbio, muitas vezes já chegaram até esse ponto de uma recuperação de cambial no pós, né, após as quedas que muitas vezes acontecem no meio do ano. E também, muitas vezes, temos uma recuperação de Chicago. Então, vamos começar com como vender. Como vender? O que eu deveria fazer? Bom, se o mercado físico está razoável, o câmbio está razoável e Chicago está razoável, dos 3 componentes, a solução mais simples é a melhor. O que eu deveria fazer? Como vender? Vende reais por saca. Vende. O como em novembro é simples. Sazonalmente funciona vender no mercado físico, funciona o câmbio normalmente, Chicago funciona. Pode ter exceções? Pode, mas estamos falando da probabilidade. Então, novembro, muitas vezes, se olhar estatisticamente, é razoável, a solução mais simples é melhor. Vendi reais por saca. Então, como vender? Como vender? Agora, isso não é verdade em todos os meses e não é verdade em soja e milho, né? Tem gestão, tem motivos e momentos em que o como varia. E por isso que é essencial, a não ser que você quer fazer aquele samba de uma nota só, que você só vende em reais por saco em novembro, que não é nem um pouco realista. Você falar, não, vou concentrar todas as minhas vendas em reais por saco em novembro
não é nem prudente do ponto de vista de gestão, porque você não está dividindo o lucro, vai que aquele novembro não é bom. Enfim, então você falou, beleza, eu estou com a dica aqui do como vender, então é só vender tudo que eu tenho, toda a soja que eu tenho em novembro, só isso. Aí fechou. Não, não é isso. Não é isso. É quando, quanto e como vender. Eu falei o como e você está falando, não, então vou apostar tudo que eu tenho nisso. Tá errado. Não é isso. Eu só estou escolhendo novembro porque é um momento em que a solução mais simples é a solução melhor, a solução mais elegante, mais fácil de explicar. Como falei, agora a gente precisa focar no quando, que aí eu falei novembro, né? Já estamos falando do quando, estamos olhando para isso. E a gente precisa focar também no quanto. Quanto. Muitos erros de comercialização, eles são erros de quanto. Muitos erros de comercialização são erros de quanto. Você sai lá para falar com seus amigos produtores, tem um produtor que vai falar, não, eu vendi minha soja, aí ele vai escolher um preço alto que ele vendeu 5.000 sacas, 3.000, vendeu uma merreca de nada nas altas e é isso que ele conta para todo mundo no churrasco, tá? Aí ele vendeu 90% na baixa da safra. Conseguiu 100, 90, 105. Aí ele fala, não, vendi minha soja bem. Então, assim, quanto vender? E agora pega o teu papel e caneta, vamos falar sobre quanto vender. O que é prudente? O quanto vender? Também estou cansado de ouvir produtores, é muito comum ouvir produtores falar, mas eu não tenho soja para vender. Como assim não tem soja para vender? Você não produz soja? Eu produzo soja, mas eu não tenho soja para vender. Para onde que está indo tua soja? E aí tem que voltar para a aula 1. Tem erro, tem gente que compromete muito com barter e tem gente que se tirar o barter e tirar o aluguel, eles já comprometeram metade da safra. Isso daí é complicado. É complicado. Você está entregando metade de tudo que você produz para você poder produzir. É complicado, mas enfim, vamos fazer cálculo. Vou pedir para colocar a tela aqui, que eu queria trazer alguns conceitos muito simples. Você vai ver que é simples porque nós estamos indo do mais simples para o mais complicado. Estão conseguindo acompanhar? Coloquem nos comentários se vocês estão entendendo, acompanhando, se faz sentido. A gente já falou sobre o como vender e o como trouxe também a solução do quando, que a gente está falando, dando um exemplo muito pontual de vender soja em novembro. Então, a gente já falou sobre o como, a gente já falou sobre o quando. Agora, a gente vai falar sobre o quando, o quanto. Vou abrir a tela. Isso é uma parte essencial do método, e vou pedir para vocês anotarem. Tá? Isso é muito importante de entender o conceito. Você percebe que eu dei assim de graça quando que é a temporada de venda de soja, como é que comporta o mercado de Chicago, como é que faz tudo isso. Eu só dei a solução pronta, porque a gente está falando de um exemplo pontual. Agora, em tempo, é importante você aprender como fazer essas análises por conta. Como você saber fazer a própria leitura do mercado, mês a mês, momento a momento, circunstância a circunstância. Então, tem muito mais que você pode aprender, precisa aprender, e por isso que eu falo, acertou uma decisão, percebeu que pode ser gerido? Me ensina a próxima coisa. Acertou a próxima? Me ensina outra coisa. Queria fazer isso, Aí você vai construindo resultados, construindo confiança, aprendendo a gerir. Não precisa começar do complexo. Começa de onde você está e dê o próximo passo certo. Aí vai abrir o mundo. Aí dê o próximo passo certo. Você vai entender mais. Em pouco tempo, você vai estar com uma gestão muito redonda, muito acertada sobre o mercado. Então, vamos abrir a tela que a gente vai dar um exemplo muito tangível, muito simples. Você vê que eu estou fazendo uma planilha simples. Poderia estar escrevendo aqui papel e caneta para você, que é muito fácil de entender. E nós vamos estar falando aqui sobre o quanto vender. Quanto vender. Vamos só supor aqui, a pior safra nos últimos 5 anos, eu colhi 20.000 sacas. Foi horrível, colhi 20.000 sacas.
E aí, entre barter e entre aluguel de terra, entre todos os compromissos, eu tinha 15 mil sacos comprometidos. Disponível para venda, sobrou 5 mil sacas. Realmente é um ano difícil. Você dá o giro numa produção, aí vamos falar melhor. Teve aquele um ano que eu colhi 50 mil sacas. São todos exemplos hipotéticos. Os compromissos, vamos colocar os mesmos compromissos aqui. E aí, disponível para venda, disponível para venda é essa diferença. 50 menos... Sobrou 35 mil sacas para vender. Esse trabalho é trabalho dentro da porteira. É trabalho dentro da porteira. E eu vejo muitos produtores que eles falam, Heron, quanto que eu deveria vender antecipado, quanto que eu espero para a safra? Não é eu não querer dar uma opinião, é eu saber com propriedade que, a não ser que eu conheça a sua operação a fundo, não é responsável te dar um número concreto. Digamos, pode colocar a tela de novo? Digamos que esse mesmo produtor, em uma safra ruim, ele colheu 40 mil sacas. Então, ele teve entre 25 e 35 mil sacas. Esse produtor, ele pode vender mais agressivamente antecipado. Mas aí, vamos lá. Vamos pegar o exemplo dele. Então, você vai ter de produção, você vai ter entre 25 e 35 mil sacas para vender. Esse é o volume que você tem para vender, total. Aí, lembra que eu falei o que é o volume vira-lata? O que você não vendeu antecipado, nem tem capacidade de armazenar. Então, esse mesmo produtor, se ele tem como armazenar 20 mil sacas, 30 mil sacas, talvez ele não precise fazer nada, ele pode armazenar, se ele tem capital para isso. Mas vamos dizer que ele não tem capacidade de armazenagem. Ele não vai ter capacidade de armazenagem. Então, armazém... não tem armazém. Por essa escala, depois eu dou um exemplo maior. Então, ele vai chegar na safra, qual que vai ser o volume vira-lata dele? O volume vira-lata dele, se ele não vender nada antecipado, vai ser entre 25 a 35 mil sacas. O que ele tem disponível para venda e que ele não vendeu. Ele vai ter volume vira-lata de 25 a 35 mil sacas. Isso, para mim, não é interessante. Não é legal. Então, para esse produtor, se ele vai colher entre 25 e 35 mil sacas, quanto que ele poderia vender antecipado? Aí vai do risco, vai da posição de cada um, mas é irresponsável ele vender. Se a pior safra dos últimos 5 anos foi 25 mil sacas, é irresponsável ele vender 20 mil sacas? Talvez depende da região. Se ele plantou bem, já está desenvolvendo bem, é irresponsável ele vender 15? Então, vamos só chutar um número. Vamos falar que ele vai vender, não tem armazém é zero. Então, venda antecipada, ele vai vender 20 mil sacas. Aí, o que vai sobrar de volume vira-lata? Se ele tiver a pior safra que ele teve nos últimos 5 anos, vai sobrar 5 mil sacas. Se ele tiver uma safra boa, vai sobrar 35 menos 20 mil sacas. Volume vira-lata mínimo, com base na produtividade mínima, né? Volume vira-lata máximo. Olha, eu sei que o que eu estou te mostrando é simples, tá? E eu confesso que é simples, tanto que a planilha que eu escolhi mostrar para você é simples. Mas mesmo assim, tem muito produtor que não faz. Comenta aí, você faz esse tipo de cálculo? Você faz esse tipo de projeção para você saber? Aí aqui no exemplo que eu estou dando aqui, dessa produção, nesse exemplo, você vai ver que você vai escolher, quer minimizar volume vira-lata. Não vai chegar a zero. Não é razoável que o volume vira-lata chegue a zero. Mas você consegue minimizar. Então, quando, quanto e como vender? Vamos supor que esse produtor aqui está disposto a vender o volume de 25 mil sacas. Vou colocar uma estrela aqui do lado.
Ele fala, não, eu vou fazer 20 mil sacos antecipado porque eu quero minimizar meu volume vira-lata. Para mim é agressivo, né? Eu estou preocupado, mas a gente está falando de o quê? Menos que a metade da produção dele, né? Ele vai produzir 50 mil sacas e ele vai vender antecipado 20 mil. E aí, o que eu. Logo eu vou falar mais sobre isso, mas é sempre importante fazer essas contas, porque digamos que o que acontece, digamos que o produtor começa a fazer esse tipo de venda antecipada e começa a ter resultado. Aí você tem que comparar o preço que você está, entre aspas, pagando, né, de arrendamento, de barter, qual que seria o preço disso e qual que seria o preço da sua venda. Talvez faz sentido você pagar teu arrendamento ainda em sacas de soja, mas vale calcular. Talvez valha a pena você fazer o barter ao invés de se capitalizar e comprar os insumos, mas deve calcular. O que eu vejo muitas vezes acontecendo nessas situações é que o produtor ele acaba optando por talvez fazer uma gestão diferenciada do aluguel e ele acaba abandonando o barter e aí ele vai conquistando cada vez mais grão para vender. Porque se você está vendendo bem, você não quer entregar a tua soja para outro que talvez está ou talvez não está. Você quer ficar com mais soja para você ter o controle de vender bem. Produtor que fala, não quero ter esse, eles chamam de risco de mercado, muitas vezes é só ingestão, não estão gerindo bem o mercado. Aí é complicado. Então vamos pegar esse produtor e ele fala, eu vou vender antecipado 20 mil sacas. 20 mil sacas eu vou vender antecipado. Então, lembra que eu falei, vou dar um exemplo claro, quando, quanto e como vender? O produtor, como vender? Eu dei o exemplo de novembro. O que fazer? Como? Bom, é um momento que a solução mais simples é a melhor. Reais por saca. Soja. Beleza. Quando vender? Bom, a novembro a gente já estabeleceu quando dessa forma. Tá. Aí, o que eu vou fazer sobre o quanto? Eu vou vender 20 mil sacas antecipado. Digamos que eu já fiz um contrato de 5 mil sacas. Tá na hora de fazer o quê? Você vendeu 5 mil sacas. Teu plano era vender 20. É muito simples você saber o que fazer. É só seguir o teu plano comercial. Se programou para vender 20 mil sacas antecipados. Vendeu 5 em algum momento. Quando, quanto e como vender? Bom, falta vender 15 mil. Quando? Bom, até o fim de novembro. Como? Reais por saca. Você vê que é uma... Sabe o que eu não falei nessa solução? Ah, mas agora, como é que vai ser se tiver guerra no Oriente Médio? Ah, mas se o câmbio for para... Ah, mas tal reportagem, esse mês sai um relatório do USDA. Ah, mas o clima aqui não está permitido. Eu não falei nada disso. Nada disso. Uma solução simples, uma solução elegante que responde quando, quanto e como vender. Quando, quanto, como vender. E essa decisão em particular, vocês viram na aula 1, na aula 2, um monte de produtores falando, graças a esse cara eu consegui tal preço, cheguei na safra com tranquilidade. É por causa disso, e eu estou dando esse conteúdo de graça, esse conteúdo que costuma ser pago, porque eu estou dando o exemplo mais simples, a solução mais elegante, que é simples. Agora, eu não recomendo você chegar, se você produz 50 mil sacas, você chegar e vender 15 mil sacas em uma única semana, é um tiro muito grande, é muito arriscado. Então, respondeu quando, quanto e como vender, mas a dúvida que eu fico é o que fez você chegar até o fim de novembro sem estar com o teu plano em ordem? Por que você não aproveitou outras oportunidades de Chicago? Por que você não aproveitou oportunidades cambiais ao longo do ano? O que você vai fazer com o teu volume vira-lata? Você vai chegar na safra, você vai ter 5, 15 mil sacas? Se Deus quiser, 20 a 25 mil sacas. Vai ser uma safra grande, cheia, e você vai ter chegar e falar, deveria ter vendido 10, 15 mil sacas a mais, mas não estou falando que errou. O que você vai fazer com o restante do seu grão? Tem estratégias ao longo do ano. Você percebe que o meu método é muito simples, é muito direto ao ponto. Mas você precisa aprender a gerir os mercados separados, fazer conta,
E você vai logo perceber que não é bicho de 7 cabeças, não é coisa impossível você falar, deixa eu montar um portfólio coerente de gestão de quando, quanto e como vender. E deixa eu administrar isso. É possível você saber o que fazer, quando, quanto e como vender e tomar decisões assertivas. Nós vivemos em um mundo real. Você vai ter uma vez que o mercado acertou um pouco melhor, outra vez um pouco pior, mas você vai ter uma média das melhores oportunidades e melhores estratégias que o mercado te ofereceu ao longo de um ano. E não uma média de ir atirando para todo lado, torcendo por sorte, reclamando de governo, achando que o clima que está ditando as coisas. Você vai sair do caos e você vai falar, não, eu sei exatamente como organizar as minhas vendas. Aí você organiza no primeiro ano, você tem resultado. Você fala, tá, mas esse componente aqui eu podia ter feito melhor. Eu vou organizar. Esse daqui eu gostei, eu vou manter. Ah, esse outro aqui não precisava ter feito. Eu vou eliminar isso. Beleza. Round 2, ano 2. Você faz, você fala, agora está melhorando, mas olha, eu deveria ter tentado essa estratégia que eu nunca fiz. E eu não estou falando dessa correção de fazer o oposto do errado, torcendo que é o certo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando desses ajustes de parafuso que você vai entendendo como o mercado funciona, lendo o mercado melhor, entendendo a sua realidade e fazendo, tomando decisões cada vez melhores, ajustando. Você está navegando a maré do mercado como um marinheiro bem competente e cada vez que você vai a mar, que você sai para navegar, você deve estar mais bem preparado. Da mesma forma, um produtor que está se profissionando na comercialização deveria estar avançando todo ano na comercialização, se aprofundando mais, entendendo mais o conteúdo e assim chegando a resultados cada vez melhores. Então, assim, o que eu ensinei hoje já é o Lego mais simples, funciona, é ótimo. Mas você vai percebendo que conforme você vai construindo essas peças uma em cima da outra, você vai potencializando seus resultados, você vai descobrindo formas de otimizar seu lucro. E eu não estou falando de se aventurar em mercado, não. É muito pelo contrário. É uma segurança de que você está tomando decisões assertivas, de você falar, tá, eu tenho esse grão. O que eu vou fazer com esse grão? Ah, deixa eu ver qual que é a estratégia do momento desse grão. Beleza, como é que eu vou fazer? Beleza. Executei. E você vai fazendo isso com todos os seus grãos. Então eles falam, tá, eu estou gerindo bem o mercado, então eu tenho capital para investir na minha operação. E sendo que eu tenho capital para investir na minha operação, porque eu estou gerindo bem o mercado, eu sei que eu posso gerir ainda melhor o mercado usando essa outra ferramenta. Então, é um caso muito simples de falar, eu tenho boas ferramentas que estão me dando retorno, eu vou investir nessas ferramentas. E eu tenho visto muitos produtores no Brasil falando, não, eu preciso fazer essa gestão de mercado. Isso é importante. E estão tendo resultados de boa gestão. Se o mercado pode ser gerido, ele precisa ser gerido e os resultados chegam. Você que é produtor, que começa a gerir melhor o seu mercado, suas vendas de soja, suas vendas de milho, os resultados chegam. Às vezes na primeira venda, às vezes na segunda ou terceira, mas você vai começando a perceber que você pode implementar esse método independente do ponto que você está na sua trajetória, você pode implementar esse método e você pode dar cada vez o próximo passo. E dando o próximo passo, você vai... É como se fosse um videogame que você vai abrindo novos desafios, novas oportunidades, só que diferente de um videogame, essas oportunidades e esse potencial é traduzido como retorno do seu bolso, é traduzido como investimento na sua lavoura, na sua produção. Então, ele é um jogo que é divertido gerir com resultados muito reais dentro da sua operação. Dentro do meu método, tem uma ferramenta que, junto com esse conhecimento, você consegue automatizar o processo. Aí você chega na quantia exata que você precisa vender, até quando você precisa vender, para chegar na safra com o capital certo e poder vender só na oportunidade que te dá lucro. Olha só, o que eu te ensinei essa semana, aplicando isso só no mercado físico, você já vai conseguir aumentar a sua rentabilidade na comercialização. Mas imagina se você soubesse fazer isso
gerindo câmbio, CBOT e prêmio separadamente. Mas, Aron, por que você não me mostrou isso durante essa semana? Tudo isso não teria como explicar em uma semana só. Por isso que eu preparei aulas específicas para te ensinar a reconhecer cada uma dessas oportunidades dentro do meu curso Comercialização de A a Z. Então, por exemplo, na safra 23-24, lá atrás, em novembro, né, eu recomendei vendas, mas essas vendas, elas faziam sentido dentro de todo um contexto e dentro de toda uma estratégia. Aí, de fato, dito e feito, chegou na safra, o preço estava R$ 20 pior. E isso acontece ano após ano, com diferentes momentos, diferentes estratégias. Tem uma forma de ler o mercado que faz sentido. E isso traz um resultado muito favorável quando você capitaliza nessas vantagens. É justamente isso que você vai ver na semana 1. O que motiva uma venda? A ferramenta para você otimizar a hora certa de você vender. E toda a estrutura base para você avançar nas próximas semanas já sabendo o que fazer. Você não quer aumentar a sua rentabilidade? Saber o momento certo de vender? Parar de ser refém do preço do comprador? Porque, no fundo, você está sem capital e vai ter que vender para pagar a conta. E foi por isso que eu fiz a semana 2. Quando você chega na safra, tendo que vender para pagar a conta, o seu comprador sabe disso. E você, sabendo os tipos de venda que você pode fazer, as estratégias de venda que você pode implementar, tendo volume adequado de soja, em um momento de preços mais altos já vendidos, tudo isso te dá poder de barganha. Isso te ajuda a conseguir um preço melhor. Agora imagina, você chega em maio, passou a safra brasileira, o plantio nos Estados Unidos está se desenvolvendo e Chicago dá um pico de alta por causa da incerteza de produção. E você tem conhecimento para saber ver a oportunidade e fazer uma trave em Chicago. O quanto que você já iria aumentar sua rentabilidade só com essa uma possibilidade, com essa uma dica. Isso é o que eu ensino a fazer nas semanas 3, 4 e 5. Como você operacionaliza as estratégias que vão te dar lucro. Nesse exemplo que eu falei, primeiro que com seu plano comercial montado, você chegaria na safra já capitalizado. Mas não é só isso. Com o conteúdo da semana 6, quando chegasse nesse período do ano, você já iria saber que tem mais probabilidade de ter boas oportunidades em Chicago, porque eu vou te ensinar especificamente como funcionam as temporadas de venda. E não só isso, indicadores de mercado também. Existem indicadores que te ajudam a saber a hora certa de vender. E é isso que eu vou te ensinar nessa semana. Agora imagina, você já sabe o momento certo de vender, sabe reconhecer oportunidades, mas chega na safra e você não tem mais grão para vender. Já comprometeu tudo e aí você vai ter que ficar de fora. Aí o mercado oscila e você fica perdido sem ação. Mas por quê? Não estabeleceu um volume de vendas que vai te permitir capitalizar com o lucro dessas oportunidades de mercados. E é isso que eu vou te ensinar na semana 7. Como você pode estabelecer volumes, porque vai ter operação que vão poder vender X. Outras vão ter que vender Y, porque cada operação tem suas particularidades. E isso também impacta em qual estratégia de venda você vai usar. E é isso que eu vou te ensinar na última semana. Como escolher qual estratégias é algo que depende da necessidade da sua operação. Quais ferramentas você deve usar e como faz para você saber interpretar de uma vez por todas o mercado. Ou seja, independente de onde você estiver, em qual estágio você estiver, ao completar as 8 semanas, e você seguindo o passo a passo do curso, você vai ter muito mais segurança e com isso vai conseguir gerar muito mais receita na sua fazenda e sua operação.
como foram os casos que eu te mostrei no começo e ao longo de toda a semana. Lembra? Toda semana lucro certo com grãos? O meu objetivo com esse curso é que você consiga, de fato, dominar as estratégias de comercialização para saber o momento certo de compra e venda de grãos. E para que eu possa te ajudar ainda mais no processo, eu preparei bônus exclusivos. Eu poderia simplesmente deixar o curso disponível para você assistir. Você consegue ver a hora que você quiser, de onde você quiser, no ritmo que você quiser. Mas para você não se sentir perdido ao longo dessa jornada tão importante e ficar sem saber o que fazer, eu vou estar lá ao longo desse processo para te ajudar. Por isso eu preparei o bônus de acompanhamento de dúvidas. Durante as 8 semanas de curso e mediante as dúvidas que vocês tiverem do próprio curso, eu vou marcar uma data com vocês e em grupo faremos uma sessão ao vivo para acompanhar esse processo e responder suas principais dúvidas. Ah, mas Aron, e se eu quiser ter uma reunião somente com você? Foi pensando nisso que eu fiz o próximo bônus. Para os 5 primeiros e somente os 5 primeiros, eu vou fazer uma sessão individual, que eu vou entender ainda mais a sua necessidade e a necessidade de sua operação, e com base nisso, nós vamos traçar um plano comercial para você. Agora você deve estar pensando, e quanto isso tudo vai custar? Com todo esse resultado que você vai ter e por tudo que eu vou te entregar, você deve estar pensando que vai ser muito caro. Mas antes de você tomar qualquer conclusão, deixa eu te falar algumas coisas que eu vi nesses últimos tempos trabalhando com diversos produtores. Eu vi muita recuperação judicial. Produtor tendo que sair da atividade, produtor perdendo muito dinheiro. O que eu vejo é o agro no Brasil deixando de ganhar bilhões por causa de má comercialização. Não adianta nada você se esforçar ao máximo para ter alta produção e na hora de vender, deixar seu dinheiro na mesa. Você literalmente está deixando dinheiro na mesa. E é aí que eu te pergunto, o quanto você cobraria pelo que eu estou te ensinando? Se você estivesse no meu lugar agora, se você soubesse a hora certa de vender, se você tivesse passado por todos os meus erros e chegado na solução disso, se você tivesse encontrado um método que realmente funcionasse e que não faria você perder dinheiro e perder anos de trabalho, perder tempo com sua família, perder uma safra cheia, quanto que você cobraria? Eu sei que eu, lá no começo, se eu pudesse ver isso, facilmente, enquanto eu era produtor, pagaria uns 10 mil reais. Mas eu não vou cobrar esse valor. Com tudo isso que eu vou te entregar, eu vou cobrar só 12 vezes de R$ 224,86. Ou, se preferir, à vista por 2.200. Você pode fazer o pagamento em cartão de crédito, à vista ou parcelado, ou direto no Pix à vista, ou no boleto à vista. E assim que o pagamento for compensado, você já vai ter acesso a todos os conteúdos da primeira semana. O pagamento é simples assim. Qualquer dúvida, o nosso time de suporte estará à disposição no número lá indicado na página. Ou, se você prefere, no grupo de WhatsApp, você pode entrar em contato com qualquer administrador. Caso você assista a primeira semana e vê que não é para você, você vai ter 7 dias de garantia incondicional, ou seja, você pode acessar as aulas que já estarão liberadas, assistir e, se entender que esse curso não é para você, basta pedir um reembolso. Sem justificativa, a gente te devolve o dinheiro. Não se preocupe. Então, para garantir a sua vaga o quanto antes e ter chance de estar entre os 5 primeiros que vão ter reunião individual comigo, você precisa clicar no link que está fixado nos comentários e você vai entrar no grupo prioritário. Esse é o grupo só para quem está realmente interessado e quer mudar o rumo da sua operação. E fique esperto, porque vai funcionar da seguinte forma: 7h30
na segunda-feira, vai abrir o carrinho apenas para o grupo prioritário. Para o resto, vai abrir 8 horas. Então, se você quer garantir a sua vaga, ter chance de estar entre os 5 primeiros, você precisa entrar nesse grupo prioritário. Nesse grupo prioritário, você vai ter o link disponibilizado antes do restante das pessoas. E o link para você entrar nesse grupo prioritário está fixado aqui no chat. Então, só entrar ali, clicar no link, você vai entrar no grupo e aí você vai ter acesso prioritariamente meia hora antes de abrir o carrinho, 7h30 da manhã na segunda-feira, você vai ter acesso a isso. Então, se você está realmente comprometido, entra no grupo, fique esperto e quando abrir esse carrinho, você vai poder fazer a inscrição, certo? O carrinho vai estar aberto e você vai poder fazer sua aquisição. Eu venho falando durante todas as aulas essa semana. Você escutou eu falando desde segunda-feira essa palavra compromisso. E eu sei que se você não quisesse aumentar a sua rentabilidade com a soja, se você não quisesse saber o momento certo de vender seus grãos, se você não quisesse parar de ser refém do mercado, se você já não tivesse cansado desse monte de informação que não te ajuda em nada, se você não quisesse um passo a passo do que fazer e como fazer, te mostrando um caminho exato do que você deve fazer, você não estaria mais aqui. Se você chegou até aqui, é porque você quer dar esse próximo passo. O que eu quero saber de você, posso contar com você? Eu estou estendendo a minha mão para caminharmos juntos nessa jornada. Posso contar com você? 7h30 na segunda-feira? Posso contar com o seu compromisso? Estou animado para caminhar nessa jornada com você. Te vejo semana que vem, te vejo no curso. Até breve. Cuido muito dessa parte financeira, né, da fazenda. Então, eu cuidando dessa parte financeira, a gente se preocupa muito que a conta feche, né? E essa questão de fazer a conta fechar, isso aí envolve uma ciência, envolve um conhecimento que não é uma questão assim, pode ter um pouco de noção, né, de controlar custos, mas chega um ponto que tu percebe que tu tem que ter um conhecimento a mais para fazer toda essa negociação, né? Entender os momentos corretos de negociar, né? Entender as formas, os instrumentos também adequados para fazer essa negociação. Eu percebi que a gente tinha um ponto a melhorar nesse aspecto. A gente ter um preparo para que, no momento em que há a demanda do caixa, a gente tenha já a venda feita sem ser naquele calor do momento da colheita da safra, porque isso é a receita para o desastre, vamos dizer assim, né? E o segundo ponto é identificar os melhores momentos onde tu tem mais chance de conseguir um preço, uma boa remuneração pelo que tu estás ofertando ao mercado, né? O método, ele é assim, ele te descortina. Se tu tem uma viseira assim, que tá te tapando, o método, ele faz tu enxergar longe e entender que é possível, né? E o principal é essa disciplina de executar ele dentro do que tu planejou, tu entender, conhecer a tua situação e tu entender aonde tu quer chegar e a forma como tu faz para chegar até esse ponto. Então, isso realmente é essencial, é importante porque a gente fala de uma atividade que é uma atividade de capital intensivo, quer seja os custos envolvidos que vão custear a própria lavoura, quer seja nos equipamentos que tu tens que ter, né? Então isso aí é uma coisa que envolve muito o capital e tu não pode errar no momento da venda. Claro, só o fato de a gente ter conseguido o ano passado ter tido aquela disciplina de fazer as vendas antecipadas, isso já deu um alívio esse ano, porque a gente vinha sempre na safra, e na safra é uma loteria, né? E o objetivo não é que seja uma loteria, o objetivo é que tu preserve a tua margem, que tu tenha a tua margem e que tu garanta ela, né? Então, a venda antecipada foi realmente uma coisa que mudou, foi o primeiro passo. E a gente sabe que existem outras maneiras de tu comercializar, mas o primeiro passo da venda antecipada, ela já ajuda bastante a tu garantir e defender o caixa. Só agradecer, Aaron, por tu ter a generosidade de compartilhar todo esse teu conhecimento, que isso é raro, a gente tem que aproveitar as oportunidades, onde se compartilha informação e conhecimento é muito importante, não vamos desperdiçar, não tem que pensar duas vezes, tem que ir assistir direto, dedicar
É um tempo que se dedica e que o retorno é certeiro. Sim. Não é uma coisa que depende do clima, depende de fatores que não estão no teu controle, é totalmente no teu controle. Então não tem por que não ir atrás dessa informação e desse conhecimento. Em 2019, 2020, onde que a gente teve a melhor safra da história, foi um ano muito bom. E aí, naquele momento, assim como eu, meus irmãos, que muitos agricultores se empolgaram e apareceu um contrato de soja futuro para a safra seguinte a R$80. Né? E esse contrato, muitos agricultores fecharam, nós também acabamos fechando até mais do que deveria, né? Em vez de só dar segurança para o negócio, a gente viu uma oportunidade de lucro. E depois, na colheita daquela safra, esse soja estava em R$160, né? Isso que marcou muito nós, agricultores aqui de toda a região, e eu escuto muitos agricultores falar que naquele momento nunca mais fez contrato, né? E falando até nunca mais vou fazer contrato. Depois passamos na safra 21-22 com a pior seca da história, né? A gente colhendo aqui 12 sacas e meias por hectare, seguindo aí uma safra 22-23, onde foi a safra com o custo mais alto da história e o preço já começando a reverter por uma queda. E isso fez com que fomos em busca de mais conhecimento para poder realmente trabalhar da melhor forma o negócio, que a propriedade, para que ele tenha uma boa produção, mas que também tenha lucratividade, né? Então aí fiz esse treinamento lá no mês de setembro e aí já colocamos ele em prática a partir de setembro mesmo para a safra que acabamos de colher, esse treinamento que eu fiz com o Aaron. Mais do que o ganho financeiro é a tranquilidade, a segurança para o nosso negócio. Então a gente viu o preço depois despencar e estávamos tranquilos. A Sicredi está tranquila que 15 de junho o dinheiro já está ali guardado para pagar o custeio. E com isso a gente teve sobra de produção, porque se nós não tivéssemos feito a venda lá atrás, no preço que está hoje a soja, a gente precisaria de toda a nossa produção só para o custeio. E com esse planejamento a gente fez aquelas vendas, a gente garantiu para o custeio e agora nós temos uma produção para olhar para frente pensando em lucro. A comercialização, seu método, né? Ela é um tanto quanto empírica, né? Você vai agindo de acordo com a maré ali, vamos dizer assim, né? Ensaiei mexer um pouco com bolsa, com B3 de milho há um tempo atrás, aí, puxa, mas isso fica sempre assim esquecido, sabe? Faz uma vez, deu certo, deu errado, é pouco, né? É o que você fica perdido ao longo do tempo, assim. É a quantidade que você vende, o ritmo que você vende, e ali os motivos. Assim, muito comum que a pessoa chega e faz, não quero fazer um tanto grande de uma vez só, né? Determinado momento ali. Beleza, faz, né? Mas aí, a analogia que eu faço é o seguinte, agora eu já peguei a bola, botei embaixo do braço e voltei para casa, né? Não tenho mais jogo. Aí eu fico só vendo o mercado passar. Determinados momentos também tem essa coisa. Puxa, eu nunca vi soja da 210. Eu nunca vi. Na hora da colheita, isso aí, às vezes, essa lembrança do passado cria uma marca para o futuro, né? Você fala assim, agora eu só vou comercializar na hora da safra, né? Agora deu tudo errado, né? Mudou tudo, né? Aí eu acho que eu tomei conhecimento através do site Notícias Agrícolas. Você falando algumas vezes, tal. E aí, quando eu vi a sua live, viu que você falava, poxa, vou aprender isso aqui. Achei interessante essa metodologia aqui. É uma coisa, achei interessante, uma maneira que já vinha um pouco com o que eu acreditava, né? A sensação que eu tenho é uma seriedade muito grande, né? Uma responsabilidade grande de trazer informações e um método que não seja assim emocional, seja muito firme e saber, porque eu vejo muita coisa de mercado aqui, mas ninguém traz
a quantidade, o momento, o porquê. É sempre assim, você tem que fazer, você tem que vender agora, tem que vender. Pô, mas eu tenho que vender, beleza, mas quanto? Como, né? O que eu faço, né? Sim. Beleza, pode até ouvir, ter lá, não, parece que tá um momento bom, mas aí, puxa, eu vou pegar e dar 50% da minha produção e matar agora de uma vez. E assim, tem os sucessos, né? Eu acho que com a comercialização tá sendo muito interessante o curso e é uma oportunidade mesmo. Obrigado. Já trabalho há mais de 25 anos no agronegócio. Trabalhei em trade, as principais trades aqui dentro do Brasil. Trabalhei em 3 indústrias. Trabalhei com farelo, óleo, exportação. E eu tenho uma empresa de assessoria no agronegócio. E o meu interesse no curso foi realmente a praticidade e a simplicidade com que o Heron expõe o curso. E por eu estar prestando assessoria para um produtor em especial, eu precisava de um suporte maior, de uma coisa mais simples, uma linguagem mais simples para eu poder passar para os meus clientes. E aquelas 3 palavras que no curso que me chamar mais atenção, eu acho que deveria chamar mais atenção para todos os produtores do Brasil mesmo, é quanto, como e quando. Nunca sabem, cara. Eu trabalho com produtor há 30 anos, vamos dizer assim. Sempre atendi produtor. Aí falava, Jordano, plantei bem, colhi bem, o tempo ajudou. Me caguei na comercialização, desculpa a palavra, mas eu errei na comercialização. Cara, é 99%. Faça tudo que tem que fazer bonito, bem feito, perfeito, da porteira para dentro. Quando chega na hora de vender, você vai à safra. Só que de contrapartida tem uma resistência muito grande deles de aceitar uma opinião de uma pessoa, um profissional como eu, que vai lá oferecer o serviço. Eles têm uma resistência, eles acham que eles sabem fazer a comercialização. Aquela frase, a máxima que tu sempre fala, né, Heron? A comercialização é o lugar da fazenda onde o menor esforço faz a maior diferença, né? E é verdade, cara. Às vezes, com a comercialização, tu ganha um trator. Exatamente. A caminhonete que ele não conseguiu trocar, numa comercialização, ele ganha. Exatamente. 5 sacos que ele perdeu na coisa, ele ganha. Para que ele possa ser mais bem sucedido nessa comercialização. Que possa ajudar e ele possa crescer em armazém, ou talvez arrendar uma outra fazenda, ou talvez comprar uma outra fazenda, porque deixar dinheiro na mesa como eles estão deixando, o Brasil deixa bilhões na mesa, como tu fala, né, de dinheiro que podia estar no bolso do produtor, que foi pelo ralo. E eu fiz o investimento e comprei o curso, e foi um bom investimento, eu recomendo pro pessoal que faça, porque é a linguagem do produtor, é o jeito de fazer. Não ganho nada de você para falar isso, e também não preciso nada disso, mas para mim foi de uma serventia profissionalmente. E pro produtor, tinha que ter feito isso ontem já. Eu tinha que ter feito a primeira turma. Eu não podia ter ganho aquelas travas já do maio, né? E nos últimos tempos, né, a gente estava errando muito, né, tá sabendo a comercialização, não sabendo comercializar direito, na verdade, né, porque tem muitos meios aí para a gente acertar e eu não estava sabendo procurar. Nos últimos anos, a gente só comercializava com as trades, né, então as trades é só o físico, né, e então eu não estava acertando direito as vendas, estava sabendo os períodos certos de fazer essas vendas, entende? E aí eu estava errando muito, né, e estava perdendo muito dinheiro com isso, né, então depois de 2 anos aí que a gente acabou errando bastante, eu disse, eu tenho que mudar o foco, tentar procurar trabalhar com travamento de preço, com comprar contratos, né, vender contratos no momento certo, mas eu tenho que saber como é que vai funcionar isso, porque a gente não, né, aqui no interior a gente não tem muito o que aprender, né, é complicado. E aí foi onde eu encontrei, né, o seu curso aí, que está realmente
abrindo muito a minha mente, né? Tá fazendo com que eu entenda bem melhor o mercado. Eu tô bem confiante, né? Bem melhor, né, do que o ano passado, que a gente não sabia para que rumo pegar, né? Tem que aprender bastante, não apostar muito na sorte, tem que ter um pouco de entendimento, e é isso que eu tô buscando com o teu curso. Tô acompanhando muito bem teus gráficos do lado passado, analisando bastante, né? Para mim poder ter um pouco mais de entendimento, coisa que eu não estava fazendo. Eu perdi muito dinheiro por não estar atualizado, entendeu? Então eu estou buscando me atualizar um pouco melhor hoje, entende? E é isso que está fazendo a diferença para mim. Essa diferença que eu estou buscando aí, eu acredito que ela só vai somar na minha vida. Então, eu aconselho, né, a qualquer um que tiver acesso a seu curso fazer, né? Porque eu estou sendo muito sincero, né? O que está mudando na minha vida é coisa fora de sério, né? Eu estou achando muito, mas muito interessante. Está me fazendo um bem danado na comercialização. Estou tendo um monte de entendimento em um monte de coisa. Está me fazendo eu ver quanto que eu errei lá no passado, né, o quanto que eu deixei de ganhar por não entender no mercado. E esse curso aí que você está nos propondo, ele está nos abrindo um leque que a gente já deveria ter procurado antes, entende? Eu só me arrependo de não ter descoberto isso antes, né?